Por volta ali das 10 horas da noite, de acordo com a polícia, o que aconteceu? Esse homem de 37 anos, que é um faz-tudo, ele trabalha ali como autônomo, ele teria ido até a casa de uma pessoa que estaria em um novo relacionamento com a ex-mulher dele, com quem ele viveu 20 anos. Ele tinha se separado já há um período, mas ele ainda estava atrás dessa mulher, que tinha inclusive entrado com a medida protetiva, foi a informação recebida pela polícia. Mas ontem ele tomou essa iniciativa de ir até essa casa lá em Piedade e levou algum líquido combustível e tentou colocar fogo nessa casa. Ele acabou queimando, as pernas de uma vítima, que seria um familiar de uma pessoa lá dessa casa. Então essa pessoa foi socorrida e o caso foi tratado como tentativa de homicídio. A gente está aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro, no Recife, e a gente vai falar agora com o delegado Antônio de Campos, que foi quem atendeu a ocorrência, para poder explicar os detalhes, contar como é que foi tudo isso que aconteceu. Nesse caso, doutor Antônio, ele teria chegado lá tentando procurar a mulher, foi isso? A ex-mulher? Bom dia. Ele, na verdade, disse que foi lá com outro objetivo. Ele disse que teria ido, que essa casa lá é uma casa onde moram mais de uma família dessa mesma grande família, né? Então tem casa de um, de outro. E lá mora uma senhora que teria sido babá da ex-esposa dele, né? Ele disse que tinha ido lá no dia 31 e incomodou lá. Aí ele disse que foi ontem para pedir desculpas lá. E quando então chegou lá ontem, aí sem querer ele encontrou a mulher dele lá. Mas aí devia estar havendo talvez alguma situação aí de ciúme dele, né? Alguma coisa. Enfim, ele saiu de lá com raiva, depois chegou lá, que ele viu ela. E ele, sabendo que havia uma medida protetiva contra ele imediatamente afastou-se. Mas afastou-se e saiu com raiva. Foi, então, num posto de combustíveis da região lá, nas proximidades, e comprou combustível, não sei exatamente se foi gasolina, só a perícia depois é que vai dizer, ou se foi álcool, enfim. Ele comprou o combustível e aí chegou na casa, abriu a grade da casa e jogou. E jogou em mais de um local e ateou fogo. No interior da casa só tinha um rapaz, um cidadão que é primo do suposto namorado da ex-mulher dele, esse rapaz. Aí ele ficou trancado, essa é uma casa que não tem saída para a parte de trás. O rapaz ficou entre o fogo e a saída da casa. Então ele teve que enfrentar o fogo, saiu pelo fogo e queimou bastante as duas pernas, os membros inferiores dele, esse rapaz. Então, depois de todo esse relato que nós pegamos da Polícia Militar e de uma pessoa testemunha, um membro dessa família testemunha, eu então entendi que o que ele praticou teria sido tentativa de homicídio contra essa pessoa, tá certo? Pelo que ele foi autuado, E está sendo encaminhado para a audiência de custódia e fica na disposição, do Poder Judiciário e Ministério Público para o entendimento dessas autoridades. O delegado, já havia uma medida protetiva contra esse homem em relação à ex-companheira dele? Nós não chegamos a ver esse documento, mas ele declarou que no dia 2 de janeiro ele teria recebido a comunicação dessa medida protetiva contra a ex-esposa dele. Isso porque ele já estava perseguindo essa mulher, ele não tinha aceito esse fim do relacionamento? Os motivos, só quem sabe nesse momento eu não sei, é a senhora que pediu a medida protetiva, Ela sabe quais são os motivos pelos quais ela pediu essa medida protetiva. Então já havia essa medida. Ele chegou na casa dessa antiga babá dela, quando chegou lá encontrou ela. Aí ela citou a medida, aí ele saiu, afastou-se. Mas o ideal era que ele tivesse ido e não voltado, Mas aí, algum tempo depois, acho que 1h30 depois, ele lá chegou, de 1h30 a 2 horas, chegou com essa bombona cheia de combustível e abriu a porta de uma das casas, de uma dessas casas lá onde estava esse rapaz, que é primo desse suposto atual namorado da ex-mulher dele. E jogou o fogo, jogou o combustível e ateou o fogo. Para se livrar daquela situação, ele teve que passar por onde estava o fogo, Pelo que foi dito a mim, essa é uma casa que a saída dela é sempre pela frente, não tem saída para trás. E aí o cidadão ficou encurralado, entre uma parte de trás da casa sem saída e o fogo à frente. Aí ele enfrentou o fogo, saiu e queimou-se. Ô delegado, o relacionamento desse homem que foi preso com a ex-companheira foi um relacionamento antigo, eles têm filhos inclusive juntos? O que foi narrado aqui pra gente, que foi relatado, é que ele disse que é casado há 20 anos com ela, o que ele falou, E tem 2 filhos, um de 17, um garoto e uma garota de 15 anos. E ele veio falando o que na viatura? Se arrepende disso? No testemunho, no interrogatório, ele falou que arrependeu-se do que fez.
É porque não tinha outro histórico de violência, a não ser, né, o motivo pelo qual ela pediu a medida protetiva, ele nunca tinha respondido por nada. Até onde nós vimos, ele não tem antecedentes criminais e foi a primeira vez que cometeu um ato desse tipo. Um crime, né? Muito obrigada.